Capítulo 43. O estranho tio vulgar. Bulê. Se a diferença fosse de menos de 10 níveis, Tang San tinha total confiança de que conseguiria obstruir a habilidade de controle do oponente. O grande mestre disse uma vez que o melhor método para se lidar com mestres dos espíritos do sistema controle era precisamente com controle versus controle. Se falando dos mestres dos espíritos do sistema força como núcleo do time, dos mestres dos espíritos do sistema auxiliar como a fundação do time, dos mestres dos espíritos do sistema ataque e agilidade como os olhos do time, então os mestres dos espíritos do sistema controle eram a alma do time. Durante esses 3 meses de treinamento diabólico, Tang San havia constantemente fortalecido seu corpo. Ao mesmo tempo, ao anoitecer de cada dia, o grande mestre ainda havia lhe dado um treinamento especial. O alvo desse treinamento era o osso espiritual externo 8 lanças de aranha escondido em sua vértebra. Esse nome 8 lanças de aranha havia sido escolhido pelo grande mestre, já que esse osso espiritual externo havia sido obtido da aranha demônio cara de homem e se parecia muito com 8 lanças de aranha. Após esse período de treinamento, Tang San foi de inadequado para adequado. Agora ele já era capaz de controlar efetivamente os movimentos das 8 lanças de aranha para ataque e defesa. Ao mesmo tempo, ele era capaz de liberar e restringir o veneno das 8 lanças de aranha. O grande mestre disse que, contando com esse osso espiritual externo, somando ao seu espírito grama azul prateada do sistema controle, ele poderia resistir completamente a um oponente próximo do 40º nível. Os 3 apressadamente comeram o jantar. O gordo também comeu 2 das salsichas de recuperação do Oscar, antes dos 4 silenciosamente escaparem da academia. Ma On-jun não pretendia contar aos outros. Afinal, esse assunto de ter levado um surra num ninho de grama não podia ser particularmente glorioso. Assim que os 4 andaram para fora do portão da academia, de repente uma sombra escura surgiu, obstruindo seu caminho. Visto que Ma On-jun estava surrado, no momento ele já estava um pouco nervoso. Ele havia liberado seu espírito praticamente no primeiro instante. Chamas roxas avermelhadas iluminaram a escuridão, deixando os 4 claramente verem quem estava obstruindo seu caminho. Ma On-jun soltou a respiração, recuando suas chamas de fênix. É você. Você precisa matar alguém de susto? Essa pessoa aparecendo repentinamente diante deles era Xiao Wu. Hoje Xiao Wu vestia calças marrons e uma simples camiseta branca justa. Embora seu corpo não fosse tão quente quanto o de Zhu Zuqin, a aparência delgada de seu corpo tinha um tipo diferente de estilo distinto, especialmente aquela incrível magreza. Também a extrema flexibilidade de sua pequena cintura e aquela lustrosa trança de escorpião negra pendendo até seus pés atrás dela lhe dava ainda mais a sensação de beleza de uma irmã mais nova na porta ao lado. Um par de grandes olhos escuros encarava o grupo de Tang San com ceticismo. O que vocês estão fazendo saindo sorrateiramente como espíritos maus? Gordo. Por que a sua cara está tão inchada? Você deixou alguém te dar uma surra? Ma On-jun suspirou. Tang San e os outros afinal eram todos homens assim como ele. Mas Xiao Wu era uma garota, sempre insatisfeita com o método dele para resolver o fogo cruel. Por um instante ele ficou um tanto sem vontade de dizer que havia levado uma surra. Xiao Wu deu alguns passos à frente, claramente vendo a condição da cara de Ma On-jun sob a luz da lua, imediatamente pulando com íntegra indignação. Quem foi tão violento? Inesperadamente debatendo até ficar assim. Chefe Dai. Não foi você, certo? Dai Mubai curvou seus lábios. Iria eu agir tão violentamente assim contra o meu próprio irmão? O gordo foi surrado desse jeito por um rival no amor. Nós estamos prestes a ir encontrá-lo.
Então o que vocês estão esperando? Contem comigo dentro. Se atrevendo a bater no meu irmão. Ele não deve estar querendo preservar sua vida. A personalidade de Xiao era motivada por um desejo de ver o mundo em caos. Logo quando entrou na academia, ela desenvolveu um conceito um tanto ruim do gordo. Mas durante esse tempo, com todo mundo mutuamente cuidando um do outro nesse treinamento diabólico, o preconceito havia desaparecido há muito tempo. Além disso, na academia no Odin ela era a irmã mais velha chefe. Nunca lhe faltando brigas quando ela procurava por uma. Atualmente todos eles geralmente disputavam de acordo com os planos. Finalmente com a oportunidade de uma luta ela parecia até mais ansiosa que Maonjun. Quinta irmã. Você realmente é muito boa. O que você acha de eu devotar meu corpo a você? Vendo que Xiao não apenas não pararia a vingança deles, mas ao contrário imediatamente se juntou a eles. O gordo imediatamente ficou grandemente movido. A depressão em seu coração também desapareceu imediatamente. A última frase claramente continha sua natureza sempre vulgar. Você vai devotar o seu corpo para quem? Tang San olhou para o gordo. Sua voz um tanto estranha. O gordo olhou para Tang San, apressadamente sorrindo estranhamente. Eu não disse nada. Terceiro irmão. Vamos logo. Os 4 se tornaram 5. Aproveitando a vantagem da noite. Novamente pondo os pés no caminho conhecido. Os 5 usaram poder espiritual, indo em direção à cidade Sultu na velocidade de um raio. Na fração de 1 hora. Gordo. É aqui que você geralmente vem para resolver o problema do seu fogo cruel? Daimubai franziu as sobrancelhas. Diante deles no momento havia uma fila de casas de um andar. Essa era uma parte remota da cidade Sultu. As casas na frente só tinham 3 metros de altura, parecendo danificadas em vários lugares. Havia várias lanternas rosa penduradas na entrada. Abaixo das lanternas estavam várias claramente não jovens prostitutas com maquiagens pesadas e vestidos chamativos se vendendo para as pessoas que passavam. Os cantos da boca do Oscar se moveram. Não é de se admirar que você sempre diga que em ninhos de grama também pode haver fênix douradas. Isso realmente é um ninho de grama. Ah! Em relação aos gostos de Maonjun, Daimubai e Oscar realmente não se atreviam a elogiar. Para Xiao e Tang San era a primeira vez deles nesse tipo de lugar. A parte da curiosidade. Eles não tinham nenhum sentimento especial. O gordo apenas gargalhou 2 vezes, dizendo em voz baixa: aqui é realmente barato. Ah! O preço é barato e a quantidade excessiva. 1 moeda de prata por uma vez. 2 moedas de prata por 3. A proporção da qualidade em relação ao preço é elevada. Além disso, você deve acreditar no princípio de que ninhos de grama também podem ter fênix douradas. Isso depende da sorte. Daimubai olhou para ele. No futuro. Não diga que eu te conheço. Embora eu soubesse que você não era exigente, eu ainda não esperava que você fosse tão longe quanto isso. Vindo a esse tipo de lugar desprezível. A idades dessas suas fênix douradas podem se comparar à de suas tias. O gordo disse um pouco indignado e irritado. Chefe Dai. Não me ridicularize deliberadamente. Vamos primeiro lidar com os negócios. Vocês esperam aqui. Eu vou ir perguntar se aquele bastardo ainda não saiu. Enquanto falava, o gordo rapidamente andou em direção ao ninho de grama. Oscar olhou ao redor para todos os cantos. Aqui é realmente remoto. É adequado para o serviço.
Eu, seu pai, tenho uma salsicha grande. Seu pai, tenho uma salsicha pequena. Eu, seu pai, tenho uma salsicha cogumelo. Ouvindo Oscar entoar seus encantamentos espirituais, começando a se preparar para a batalha a seguir, Xiao não pôde se refrear de dar uma leve risada abafada. Realmente digno de ser chamado de tio da salsicha grande. Em um instante, Maonjun animadamente correu de volta. Perfeito. Aquele cara ainda não saiu. Ele acabou de pagar a conta. Eu estimo que ele vai sair logo. Irmãos, por me ajudar a obter vingança dessa vez, eu vou ser seu anfitrião mais tarde e convidá-los para comer uma excelente refeição. Daimubai vigorosamente balançou sua mão para ele. Não fale bobagens. Eu não me atreveria a comer uma refeição onde você é o anfitrião. Com os seus gostos como esse, apenas esqueça sobre isso. Ouvindo as palavras de Daimubai, até Xiao não pôde evitar assentir. Ela e Tansan haviam visto as espontâneas irmãs gêmeas que Daimubai havia levado. Comparando aquelas irmãs gêmeas da melhor qualidade com essas tias, diante deles era praticamente como o céu e o subterrâneo. Enquanto eles falavam, uma pessoa já havia andado para fora do ninho de grama. O grupo de Tansan permaneceu em um canto escuro em frente ao ninho de grama. No momento a cor do céu já estava completamente negra. Do outro lado da rua esse lado era bem difícil de ver. É ele. O gordo rangeu os dentes. Assim como na descrição do gordo. Andando para fora do ninho de grama era um homem de meia idade com uns 40 anos. A pele escura. 1,60 m de altura. Em sua cara havia um sorriso satisfeito e lascivo. A mão direita envolta em uma gaze. Vestindo calças largas com vários buracos. Em seus pés um par de grandes sandálias. Parecendo satisfeitos consigo mesmo à medida que descia a rua. Enquanto andava ele cantarolava uma pequena melodia. O humor do tio está bom hoje. Ah! O pássaro saiu para passear. Estão prontos? O gordo já havia cerrado seus punhos. Espere um pouco. Xiao pegou o ombro roliço do gordo. A outra mão jogando sua trança de escorpião para trás. Em sua cara charmosa surgindo um sorriso inofensivo. Saíam daqui a pouco. Me observem. Enquanto falava, Xiao deu alguns passos pequenos. Andando daquela lateral em direção àquele tio vulgar chamado Bule. O que a Xiao está fazendo? Maonjun olhou um pouco confuso para Tansan. Quem além de Tansan poderia entendê-la melhor? Tansan apenas bateu a mão na testa, dizendo um tanto impotentemente: apenas espere e veja. Xiao não parecia estar andando rápido, mas o suficiente para bloquear o caminho daquele tio vulgar. Olá, tio. Eu posso te perguntar se há algum lugar vendendo doces por aqui? Bule havia acabado de deixar o ninho de grama. Sua pessoa inteira ensopada de satisfação. A voz repentina o deixou surpreso. Erguendo sua cabeça para olhar na direção da fonte da voz. Imediatamente a cara aparentemente honesta dele ganhou um tipo de brilho particular. Certo lugar em seu corpo imediatamente se agitou. Era preciso dizer que, durante a noite repentinamente aparecendo diante dele havia uma vista tão prazerosa como Xiao Wu. Uma cara jovem, cara macia e proporcional. Uma longa trança de escorpião negra. Embora não particularmente ampla, ela ainda tinha uma figura até certo ponto.
Em particular a juventude e inexperiência em sua cara rosada. Era ainda mais atrativa para um velho pervertido como esse. Os olhos de Bu Lê brilharam quando ele viu Xiao Wu, dizendo internamente: uma linda e amável pequena Loli como essa. Céus! Terra! Não me digam que esse é o seu presente para mim? Tossindo. Bu Lê rapidamente restringiu a luz obscena em seus olhos, inflando seu peito, assumindo uma postura elegante, mudando tão rápido que se Xiao Wu não tivesse mantido seus olhos nele durante todo esse tempo, ela talvez tivesse sido enganada. Pequena senhorita, você saiu para comprar doces tão tarde. Ah! Aqui é tão remoto. Você não tem medo de encontrar pessoas ruins? Quando Bu Lê estava com uma cara séria, somando a sua aparência exterior simples e honesta, ele realmente tinha uma aparência um tanto respeitável. Xiao Wu piscou com seus belos grandes olhos. Então, tio, você é uma pessoa ruim? Ver sua aparência com fala mansa fez Dai Mubai, Maon Jun e Oscar não muito distantes estremecerem. Essa Xiao Wu sedutora era a mesma pessoa que os havia jogado por aí como se fossem sacos de areia nas lutas? Isso ultrapassava a atuação. Apenas a cara de Tang Se expressava um sorriso de canto e nenhuma surpresa. Ele já havia experienciado esse tipo de cena não muito tempo atrás na academia no Odin. Em enganação, Xiao Wu era ainda melhor do que o que Ning Hongbron havia feito logo que chegou à academia. Especialmente quando assumindo aquela aparência de irmã mais nova da porta ao lado. Praticamente nenhum homem era imune a isso. A diferença era que pessoas apropriadas vendo ela desse jeito iriam apenas sentir ternura. Mas pessoas como Bu Lê, vendo a atual Xiao Wu, iriam apenas babar. Ouvindo a pergunta de Xiao Wu, Bu Lê disse imediatamente: é claro que o tio é uma boa pessoa. Pequena senhorita, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? É? A pequena cara de Xiao Wu rapidamente corou. Eu me chamo Xiao Wu. Quase 13. Bu Lê ficou inexpressivo, pensando consigo mesmo. Quase 13. Em outras palavras, 12? Seu pomo de Adão se moveu vigorosamente quando ele engoliu. Se ele não comesse esse macio pedaço entregue em sua boca, ele realmente estaria se decepcionando. Você já é tão alta aos 12 anos. No futuro você certamente irá ser uma grande beldade. Xiao Wu. Não há lugar aqui que vende doces. Venha com o tio. O tio vai te levar para comprar doces. Em seguida eu vou te acompanhar até sua case. Certo? Xiao Wu sorriu, assentindo graciosamente, dizendo: ótimo! Bu Lê não havia esperado que essa pequena senhorita seria enganada tão facilmente. Vendo ela concordar em ir com ele, ele imediatamente ficou exultante. Os olhos pequenos olhando ao redor, indo na direção de um lugar remoto que ele se lembrava, para não agitar a grama e assustar a cobra. Ele resistiu a pegar e puxar a pequena mão de Xiao Wu. Oscar esfregou seus olhos com força, cutucando Tang San ao seu lado. Pequeno San, essa realmente é a Xiao Wu? Por que eu não posso ver nenhuma semelhança? Tang San disse um pouco estranhamente. Antes na academia no Odin, havia garotas sendo molestadas por um tio estranho. Xiao Wu usou exatamente esse truque, atraindo aquela pessoa para um canto escuto. Em seguida veio a queda de 8 estágios. Queda de 8 estágios. O que é isso? Dai Mubai também não pôde evitar ficar curioso. Nos olhos de Tang San surgiu um traço de medo.
É o tipo mais violento de lançamento da habilidade suave da Xiao Wu. 8 lançamentos em sucessão. Contanto que o primeiro lançamento obtenha sucesso, praticamente não há chance de resistir. Essa é a verdadeira força da Xiao Wu. De forma alguma encontrem a curta distância. Eu espero que esse estranho tio chamado Bu leia alguma coisa. Seja sortudo bastante para provar esse grande banquete. Vamos alcançá-los para prevenir qualquer acidente. No momento o coração lascivo de Bulley estava grandemente agitado. Com seu poder espiritual do 46º nível. Se ele estivesse um pouco alerta como normal, ele talvez descobrisse Tan San e os outros o seguindo. Mas no momento seu coração estava inteiramente focado nessa jovem e fresca pequena Loli ao seu lado. Sem nenhuma atenção de sobra para outras coisas. Como ele poderia também saber que, às vezes, Loli era substituível por demônio? Furtivamente olhando para Xiao Wu. Sua magra cintura balançando levemente à medida que ela andava. Sua bunda não era muito grande, mas sua cintura era realmente muito fina. Essa curva resultante fazia esse velho pervertido Bulley constantemente engolir discretamente, somando as belas feições próximas à perfeição. Uma bela menina andando belamente. O fogo cruel que havia sido previamente disperso já estava se acendendo dentro dele. Para um velho pervertido nessa idade, a aparência exterior era especialmente importante. Como Xiao Wu diante dele poderia ser comparada àquelas galinhas caipiras no ninho de grama? Cada vez mais longe. Já poucos pedestres podiam ser vistos ao redor. Bulley levou Xiao Wu para perto de um canto, chegando a um pequeno e isolado beco escuro. Tio, onde está a loja de doces? Aqui é tão escuro. Eu estou um pouco assustada. Xiao Wu falou suavemente, aparentemente com um pouco de pânico. Bulley sorriu maliciosamente, dizendo: Xiao Wu. Ah! Tão tarde da noite. Comer doces não é bom para o corpo. Deixe o tio te levar para ver o peixe dourado. Ver o peixe dourado? Onde está o peixe dourado? Xiao Wu perguntou curiosamente. Bulley parou de andar, estendendo sua mão e começando a desatar suas calças. Eu tenho um bem aqui. Xiao Wu de repente sorriu. Tio. Sua sentença seguinte não deveria ser eu. Seu pai. Tem uma salsicha grande? É. As mãos de Bulley ficaram rígidas. Seus movimentos pararam imediatamente. Ele olhou direto em um par de olhos vermelhos. Olhos transbordando de confusão demoníaca. Seu corpo inteiro imediatamente ficou rígido e no instante seguinte, diante dele, só restou uma mancha de sombra roxa. Não esperando por Bulley soltar seu espírito. Aquela trança de escorpião negra já havia se enrolado apertadamente ao redor de seu pescoço. E no momento seguinte, Bulley apenas sentiu uma força em seu pescoço. Seu corpo inteiro involuntariamente deixando o chão. Se Bulley fosse um mestre dos espíritos do tipo força, talvez ele ainda tivesse chances de se estabilizar. Infelizmente ele era um mestre dos espíritos do sistema controle. Mas se um mestre dos espíritos não pudesse liberar seu espírito, sua força também seria grandemente enfraquecida. Somando ao seu labor cansativo durante o dia todo, sua força há muito tempo havia caído para menos da metade. O atual Bulley apenas sentiu o céu girar e a terra dar voltas. No momento seguinte a única coisa que ele podia ver eram estrelas.
Estrelas douradas. Estrelas prateadas. Estrelas de todos os tamanhos piscavam continuamente. A violenta trepidação o deixou completamente incapaz de focar seu poder espiritual para liderar seu espírito. Seu corpo nem mesmo sentia dor. Apenas um forte entorpecimento. Daemubai. Oscar. Tang-san e Maonjun no momento já haviam saído da escuridão. Ao lado de Tang-san, os outros três sem exceção encaravam com os olhos arregalados, olhando para a anteriormente agindo suave e imaturamente amável figura. Agora com incomparáveis movimentos Berserk. Essa também era a primeira vez que eles viam o conjunto completo da queda de 8 estágios de Xiao Wu, usando a habilidade de teleporte. Quando Xiao Wu desapareceu de diante de Bule, seu poder há muito tempo já acumulado encontrando com ele completamente despreparado mentalmente. A trança escorpião de Xiao Wu se enrolou ao redor do pescoço de Bule com sucesso. No instante seguinte, a vida miserável do estranho tio vulgar Bule já havia começado. Prendendo seu pescoço, um dos pés de Xiao Wu pisou na parte inferior de suas costas. A habilidade do primeiro anel de espírito. Arco de cintura. Ativando. O pescoço dobrando para trás. Os pés se movendo para frente. O corpo de Bule já estava voando no ar. A trança escorpião silenciosamente escorregando. Xiao Wu pulou atrás do corpo de Bule jogado no ar. A força daquele arco de cintura dera era realmente assustadora. Com o poder espiritual do 31º nível, 120% de amplificação, ela diretamente jogou Bule a 5 metros de altura. Quando o corpo de Bule chegou à altura máxima também foi precisamente nesse momento que Xiao Wu alcançou. Ambas as mãos pegando a cintura de Bule. A força do arco de cintura sendo ativada mais uma vez, com o movimento de sua fina cintura fazendo Bule girar para trás. Atualmente Bule ainda estava aturdido pela confusão demoníaca de Xiao Wu. Além da sensação do céu rodando e a terra dando voltas, ele não podia sentir mais nada. Xiao Wu estava segurando as roupas na cintura de Bule, dando 2 voltas completas no ar. Quando ela caiu na direção do chão, sob o efeito do arco de cintura, a rápida rotação de Bule emitiu um som como um tipo de assobio de deixar os cabelos em pé e bateu contra o chão. Nesse momento, o grupo de Tang-san fechou seus olhos praticamente ao mesmo tempo. Eles podiam imaginar o tipo de força ao ser jogando em espiral do alto desse jeito. Xiao Wu também havia usando isso quando competindo contra eles antes. Parte daquelas vezes ela havia diretamente jogado eles no ar em direção ao céu e não desse jeito, realmente jogando eles em direção ao chão. Hoje Bule podia considerar estar tendo uma sorte, se encontrando com Xiao Wu, essa pequena maligna estrela, somando a sua aparência vulgar sendo o que Xiao Wu mais odiava. Nessa luta ela basicamente não tinha nenhuma intenção de começar lenientemente. No coração de Xiao Wu, para esse tipo de tio estranho que não pretendia deixar nem uma pequena menina de 12 anos passar, até matar não era muito. Porém, Bule era, afinal, um ancestral espiritual do 40º alguma coisa nível. Nas 2 rápidas rotações, ele também finalmente acordou da confusão demoníaca de Xiao Wu. Embora não houvesse tempo suficiente para ele usar seu espírito, ele ainda deu um jeito de cobrir todo o seu corpo com poder espiritual, se protegendo. Mas no instante seguinte, o choque violento já havia dispersado todo o poder espiritual que ele havia reunido. Hong! O corpo de Bule colidiu pesadamente contra o chão. Xiao Wu havia jogado seu corpo de forma plana sobre o chão, com cada parte de seu corpo em contato com o chão.
Não houve nem tempo suficiente para Bulle gritar. Sangue fluindo de seu nariz. Ele ficou completamente estúpido por causa do lançamento. Mas isso era apenas o começo. Xiao Wu dificilmente pausava. Com ambas as mãos pressionando a cintura de Bulle dando uma cambalhota. Ambas as pernas pressionando diretamente dos dois lados da cabeça de Bulle. O arco de cintura se ativando novamente. Jogando Bulle diretamente para a frente. As mãos haviam soltado. Mas suas pernas foram capazes de gerar uma força ainda maior. Sob a força condutora das pernas de Xiao Wu. Seguindo a cambalhota de Xiao Wu. O corpo inteiro de Bulle voou mais uma vez colidindo contra o chão. Agora Xiao Wu revelou completamente a força flexível de sua cintura. Com a ajuda do ricochete desse segundo lançamento. O corpo virando e voltando. Ela bateu Bulle de volta em sua prévia posição. O corpo de Bulle estava sendo girado pelas pernas de Xiao Wu como se fosse um saco de pano. Ao todo 6 vezes. Ao redor da terceira vez. Seus ossos começaram a estalar. Merda. Merda. Os olhares de Daimubai e dos outros dois continuamente seguiram o corpo de Bulle sendo jogando ao redor com toda a força de Xiao Wu. Cada vez que ele era jogado. Eles não puderam evitar gritar alarmados. Sangue já sendo espirrado próximo aos seus pés. Finalmente. Quando Xiao Wu mais uma vez jogou o corpo de Bulle. Foi sem mais uma vez diretamente jogá-lo no chão e sim jogá-lo no ar. Os 6 lançamentos contínuos já haviam sido terminados. Somando aquela primeira queda em espiral do alto. Já eram no total 7 quedas. Quer fosse Daimubai, Oscar ou Ma Onjun. Todos pensavam silenciosamente. Se fosse ele sendo derrubados 7 vezes. Como seria a cena? Talvez até o mais forte Daimubai teria imediatamente perdido a consciência. Mesmo se ele já tivesse usando sua transformação do tigre branco Vaja. Quando jogado por Xiao Wu desse jeito. Talvez seu poder espiritual iria de dispersar por causa do choque. Xiao Wu mais uma vez pulou. Mas quando o grupo de Daimubai pensou que ela iria mais uma vez usar a mortal queda espiral do alto. Xiao Wu não fez nenhum dos seus movimentos. O atual Bulle já estava completamente num estado semiconsciente. Quando Xiao Wu alcançou. Ambos seus pés mais uma vez pressionaram seu pescoço. Ela rodou 180 graus na velocidade de um raio. Com o pescoço de Bulle sendo apertado por ela. Naturalmente ele só pede seguir sua virada. Seu pescoço constantemente emitindo estalos. Mesmo se sua vértebra não se partisse. Isso ainda não seria muito melhor. Após uma volta de 180 graus. Xiao fez uma elegante cambalhota para trás. O arco de cintura se ativando uma última vez. Diretamente jogando Bulle na direção do chão. Ela também fez uso da força de reação do lançamento de Bulle para girar várias vezes pelo ar. Pousando no chão. Ronk. O estranho tio vulgar Bulle colidiu contra o chão em um tipo de posição extremamente monstruosa. Exceto por seu corpo inteiro estar sofrendo de espasmos. Ele não fez nenhum outro movimento. Ma Onjun olhou para levemente ofegante Xiao Wu que havia pousado não muito longe dele. Perguntando curiosamente. Xiao Wu. Você não matou ele. Certo? Xiao Wu lançou um olhar para o corpo se contraindo de Bulle. Matá-lo iria sujar as minhas mãos. Eu tenho princípios. O pequeno San não iria me deixar matar pessoas casualmente. Eu apenas lhe dei uma lição. Isso é tudo. Porém, eu espero que ele vá ficar de cama uns 3 meses antes de se recuperar. Pelos meus cálculos.
Várias das suas juntas foram deslocadas pelos meus lançamentos. Por um tempo. Eu temo que ele irá ser incapaz de cuidar de si mesmo. Dai-Mubai disse um pouco sombriamente. Nós viemos aqui para lutar. Quando você o jogou desse jeito, nós ficamos com peidos para derrotar. Ah! Xiao Wu. Sua queda de 8 estágios é realmente poderosa. Oscar adicionou. O ponto-chave é que o teleporte dela é muito anormal. Uma vez dentro de um alcance de 5 metros dela, até correr era impossível. Além disso, Xiao Wu. Aquela habilidade arco de cintura pode ser usada consecutivamente? Não é preciso agregar poder espiritual entre os usos? Xiao Wu gargalhou. Como se o impressionante feito de agora a pouco não tivesse sido realizado por ela. Anteriormente eu precisava condensar poder espiritual. Apenas após eu chegar no 30º nível. Não houve mais necessidade desse tempo. Além disso, mesmo se eu precisasse agregar poder espiritual, o intervalo entre cada arco de cintura já era o suficiente. Tang San de repente disse. Xiao Wu. No futuro não use esse tipo de método para atrair o inimigo de novo. É muito perigoso fazer isso. Xiao Wu olhou sem reação por um instante. Olhando para os olhos sérios de Tang San, ela pôs a língua para fora. Mas assentiu graciosamente. O que Tang San não disse foi que, quando ele viu Xiao Wu ir seduzir Bulê, por alguma razão, seu coração ficou extremamente desconfortável. Dai-Mubai balançou sua mão, dizendo: Ótimo. Nós estamos indo. Gordo. Esse cara está mais miserável do que você. Isso conta como a sua vingança. Ma Onjun não havia afinal usado suas próprias mãos. No momento ele ainda não havia resolvido completamente sua raiva. Correndo até Bulê, ele ergueu seu pé para pisar várias vezes com força. Enquanto pisava ele disse com rancor: Deixando você me bater. Deixando você me derrotar. Deixando você dizer que o meu pipi é pequeno. Ai. Tudo bem. Parecendo de repente se lembrar de alguma coisa. Ma Onjun sorriu maliciosamente. Vocês vão na frente. Eu já vou alcançá-los. Dai-Mubai franziu as sobrancelhas, dizendo: Não seja duro. Embora essa cara que te batendo não seja nenhuma coisa boa. Mas isso ainda não é um crime imperdoável. Faça o que for logo. Entendido. Vendo Dai-Mubai, Tang San, Oscar e Xiao virarem a esquina e desaparecerem, a cara de Ma Onjun revelou um sorriso monstruoso. Erguendo sua mão direita, uma chama roxa avermelhada surgiu em sua palma e seu olhar se moveu para o corpo inferior de Bulê. Tio estranho. Você não disse que eu tinha um pipi pequeno? Ótimo. Então eu vou fazer o seu se tornar um frango assado. Ai! O grupo de Tang San ainda não havia ido muito longe. Ouvindo o inumano grito de gelar o sangue, os 4 olharam para a cara do outro e balançaram suas cabeças um tanto impotentemente. Muito rapidamente, o gordo já havia animadamente corrido atrás deles. Sem esperar por nenhuma pergunta, imediatamente tomou a iniciativa de dizer: Fiquem tranquilos. Eu não fiz nada desse tipo. Eu não o deixaria morrer. A Xiao Wu está certa. Matá-lo iria sujar nossas mãos. Quinta irmã. Muito obrigado por hoje. Se houver qualquer coisa para a qual você precise desse gordo, então não hesite em pedir. Contanto que eu possa fazer isso,
Eu não declinarei. Xiao Wu gargalhou. Não precisa me compensar. Aquele lançamento de agora há pouco foi muito revigorante. Já fazia um bom tempo que eu não fazia algo tão prazeroso. Tang San, parecendo ponderar alguma coisa, disse. Atualmente, o que nós fizemos não é bom. Não é bom? Pequeno San, você não é um coração mole. Certo? Daimubai olhou um pouco surpreso para Tang San. Embora Tang San fosse geralmente muito calmo, ele não parecia com uma pessoa de coração mole. Ele ainda podia claramente se lembrar da aparência de Tang San usando suas armas ocultas. Até Zhao Wuji sofreu uma pequena derrota. Tang San balançou sua cabeça, dizendo: Eu digo, cortar a grama sem tirar suas raízes. Uma vez que o vento da primavera venha, ela crescerá de novo. Ah! O olhar dos outros para Tang San imediatamente mudou um pouco. Embora eles todos fossem mestres dos espíritos gênios, eles eram afinal apenas adolescentes. Com relação a assassinado, talvez apenas Daimubai pudesse aceitar isso. Ninguém esperava que Tang San iria dizer algo como isso. Tang San nunca esqueceu os princípios guias escritos no registro dos misteriosos tesouros do céu. Os princípios gerais do registro dos misteriosos tesouros do céu da seita Tang. Terceiro item. Certificando-se de que o oponente é um inimigo, contanto que eles escolham o caminho da morte. Nunca hesite. De outra forma suas preocupações só irão aumentar. Aquele estranho tio vulgar Bule não morreu dessa vez. Talvez o assunto fique desse jeito. Mas no final ele tem poder espiritual acima do 40º nível. Se ele juntar um grupo de amigos para se vingar, você deve ser cuidadoso, gordo. Embora quem lhe deu uma surra não tenha ficado claro. Apenas por ouvir. Somando a desavença com você durante o dia, ele certamente irá suspeitar de que foi você que trouxe pessoas para isso. Se anteriormente Daimubai não tivesse dito que os crimes de Bule não mereciam a morte, Tang San já teria agido. No momento ele estava apenas lembrando Ma Hongjun, então mais tarde ele não enfrentaria sofrimento. Ma Hongjun engoliu. Eu não esperava que, de nós, Tang San seria o mais feroz. Aparentemente. Se alguém for nos ofender, não deve ofendê-lo. Tang San mostrou um sorriso. Quando nós viemos para cá você não parecia se dirigir a mim desse jeito. É. Ótimo. Irmão mais velho San. E irmã mais nova Xiao Wu também. Muito obrigado pelo assunto dessa vez. Eu ainda vou pedir para que vocês irmãos me ajudem a manter isso em segredo. Daimubai levantou sua mão para acariciar levemente o topo da cabeça inchada do gordo. Nosso próprio irmão. Por que você está dizendo tal bobagem? Vamos voltar rápido. Nós não podemos deixar o grande mestre descobrir que nós estamos fora tão tarde. A menos que vocês queiram mais do treinamento diabólico. Academia Shiurek. Escritório do diretor. Xiaogang. Eu não quero atrapalhar seus ensinamentos para aqueles pequenos monstros nossos. Mas eu não tenho escolha a não ser te informar pesarosamente de que o pouco dinheiro da academia já foi todo gasto por você. Dizendo isso um tanto impotentemente, Flender tinha uma expressão triste. Como um formidável sábio espiritual, mas cuja arrogância o mantinha longe da riqueza. Que tipo de aflição era isso? De acordo com as despesas normais, a taxa do ensino que os estudantes pagavam devia ser o suficiente para os gastos de um ano acadêmico. Até mesmo haveria um pouco de sobras. Mas o plano de educação do grande mestre estava em outro nível.
Não apenas as despesas de comida aumentaram consideravelmente, mas junto da comida os remédios misturados nos banhos dos estudantes eram ainda mais assustadoramente caros. Nesses últimos 3 meses das taxas de ensino desse ano para a academia já não havia mais nada sobrando. O grande mestre assentiu, como sempre com aquela cara rígida, e disse indiferentemente: Entendido. Flender disse com um sorriso torto: Você entendeu. Então proponha uma solução. O grande mestre disse: Assim que esses 7 dias de descanso terminarem, eu vou levá-los para o segundo estágio do treinamento. Você não precisa se preocupar. Eu vou resolver o problema das despesas. Flender suspirou, dizendo: Se não fosse por essas crianças serem tão extraordinárias, eu realmente não pensaria em continuar. Ainda foram os dias em que nós viajamos juntos pelo continente que mais me moveram. O grande mestre mostrou um breve desânimo. Talvez venha um dia em que nós poderemos repetir essa alegria. Flender não pôde evitar perguntar: Xiaogang, como você está planejando ensinar essas crianças no próximo estágio? Não vai ser dando uma relaxada por um tempo. Nesses 3 meses eles sofreram amargamente. Eles são afinal apenas adolescentes. Como eles dizem, dureza excessiva leva a fraturas fáceis. Não seja muito excessivo. A expressão do grande mestre novamente voltou ao seu estado normal. Já que você deu essas crianças para eu ensinar, você só pode depositar sua total confiança em mim. Eu já calculei tudo isso. Sem energia sobre o chão. Bulê ainda estava constantemente se contorcendo. Mas agora ele já havia acordado da inconsciência. Essa já era a 3ª vez que ele havia acordado. Nas primeiras 2 vezes em que ele acordou, a incomparável dor em todo o seu corpo havia instantaneamente o levado de volta para a escuridão. Cerrando seus dentes para resistir à dor, Bulê forçou seus olhos a se abrirem. Um cheiro de queimado constantemente assaltava seu olfato. Mas o que mais o deixava desesperado era a completa falta de sensação na parte inferior do seu corpo. Ele sabia que toda a sua vida podia estar acabada. Ele queria se mover, mas mal conseguia sequer se virar. Seus 4 membros estavam completamente deslocados. Até seus cotovelos e joelhos estavam separados. Pelo menos 5 costelas estavam quebradas. Das suas vértebras cervicais, pelo menos 2 estavam fora do lugar.